pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, pois pela graça de Cristo Jesus nós estamos livres. A leitura de hoje está em 2 Reis, capítulos 11, 12, 13 e 14. Comecemos então a leitura de hoje. 2 Reis, capítulo 11. Quando a mãe de Acasias, Atalia, tomou conhecimento que seu filho tinha sido morto, mandou matar toda a descendência real. Mas Jeoseba, filha do rei Jeorão, irmã de Acasias, pegou Joás, filho de Acasias, e o raptou dentre os filhos do rei que haviam sido condenados à morte. Ela o escondeu de Atalia, junto com sua ama, para que não o matassem também. Ficou 6 anos sob proteção, escondido no templo do Senhor, enquanto Atalia reinava sobre a nação. Contudo, no 7º ano, o sacerdote Joiada convocou à sua presença no templo do Senhor os líderes dos batalhões de 100 mercenários, cários e os oficiais da guarda, e os levou consigo para o templo do Senhor. Ele firmou com eles uma aliança com juramento no templo do Senhor e depois apresentou-lhes o filho do rei. Em seguida, deu-lhes esta ordem: fareis o seguinte: quando entrardes para o serviço no sábado, 1/3 de vós fará a guarda do palácio real, outro terço ficará na porta sul, e o outro terço na porta atrás da guarda. Assim fareis a vigilância do templo por turnos. Os 2 grupos que deixaram o serviço no sábado deverão ficar de guarda no templo para zelar pelo rei. Deveis guardar o rei Joás com vossas espadas em punho. Matai todo o que se aproximar de vossas fileiras. Acompanhareis o rei em todo lugar a que ele for. Os centuriões, líderes dos batalhões de 100, fizeram tudo quanto lhes ordenara o sacerdote Joiada. Cada qual reuniu seus soldados, tanto os que estavam entrando em serviço no sábado, como os que estavam saindo à presença do sacerdote Joiada. Então o próprio sacerdote entregou aos centuriões as lanças e os escudos que haviam sido do rei Davi e estavam guardados no templo do Senhor. Os guardas, cada um com as armas na mão, se puseram em torno do rei, do lado direito e esquerdo do templo, ao longo do altar e do templo. Então Joiada fez sair o filho do rei, pôs-lhe a coroa e lhe entregou uma cópia do documento da aliança, o livro do testemunho, e imediatamente eles o proclamaram rei, o ungiram, e todo o povo celebrava com palmas e brados de viva o rei. Ouvindo Atalia o alarido da guarda e do povo, veio para onde este se encontrava, na casa do Senhor. Observou, e eis que o rei de pé sobre o estrado, junto à coluna, segundo a tradição, os capitães e os trombeteiros próximos ao rei, e todo o povo se alegrava ao som das cornetas. Então Atalia rasgou suas vestes e gritou: traição! Traição! Entretanto, o sacerdote Joiada deu a seguinte ordem aos líderes dos batalhões de 100 que estavam no comando das tropas: fazei-a sair por entre as fileiras. Se alguém a seguir, matai-o à espada, porquanto o sacerdote determinara. Ela não será morta na casa de Yahvé. Então eles a prenderam e a conduziram ao lugar onde os cavalos entram no terreno do palácio, e lá a executaram.
Joiada celebrou entre o Senhor, o rei e o povo uma aliança, por meio da qual o povo se comprometia a ser o povo de Yahvé, e outra aliança entre o rei e o povo. Então todo o povo da região dirigiu-se ao templo de Baal e o derrubou. Despedaçaram os altares e os ídolos e mataram Matã, o sacerdote de Baal, em frente aos altares. Em seguida, o sacerdote Joiada destacou guardas para o templo do Senhor. Convocou os capitães dos cários, os da guarda, todo o povo da região, e em cortejo aclamaram o rei do templo ao palácio, passando pela porta da guarda. E Joás sentou-se no trono dos reis. Alegrou-se sobremaneira todo o povo reunido, e a cidade experimentou grande paz. Logo que mataram Atalia, a espada, próximo à casa do rei. Joás tinha 7 anos de idade quando foi proclamado rei e começou a reinar. Segundo Reis, capítulo 12. No ano 7º de Jeú, começou a reinar Joás, e 40 anos reinou em Jerusalém. Sua mãe se chamava Zíbia de Berseba. Praticou Joás o que era justo perante o Senhor, durante toda a sua vida, atendendo às instruções do sacerdote Joiada. Contudo, os altares das colinas não foram extintos. O povo ainda sacrificava e queimava incenso nesses lugares idólatras. Então Joás ordenou aos sacerdotes: ajuntai toda a prata trazida como dádiva sagrada à casa de Yahvé, o dinheiro coletado no recenseamento, as ofertas individuais e toda a prata que cada pessoa trouxer voluntariamente para o templo do Senhor. Que cada sacerdote a receba dos ofertantes, para que os estragos do templo sejam consertados, onde quer que se encontrem. Ora, no 23º ano do rei Joás, os sacerdotes não tinham ainda restaurado o templo. Por esse motivo, o rei Joás chamou o sacerdote Joiada e os demais sacerdotes e lhes indagou: por que ainda não consertastes as partes danificadas do templo? De agora em diante não recolhei mais prata com vossos tesoureiros, mas destinai-as para as restaurações. Os sacerdotes concordaram em não mais receberem nenhum dinheiro do povo, nem se encarregarem dessas reformas do templo. Mas o sacerdote Joiada tomou uma caixa, fez um buraco na tampa e a colocou ao lado do altar, do lado direito de quem entrava no templo do Senhor. Os sacerdotes que guardavam a entrada depositavam ali todo o dinheiro que se trazia ao templo do Senhor. Quando eles viam que já havia muita prata na caixa, o escrivão do rei e o sumo sacerdote vinham, contavam e punham tudo em sacos encontrados no templo do Senhor. Uma vez conferido o dinheiro, era entregue aos empreiteiros contratados para as obras do templo do Senhor, e estes o empregavam, pagando os carpinteiros e os construtores que trabalhavam na casa de Yahvé, os pedreiros e escultores, e na compra de madeira e pedras lavradas, destinadas à restauração do templo. Contudo, a prata trazida à casa de Yahvé não era usada na confecção de taças de prata, nem apagadores, cutelos, bacias para aspersão, trombetas, nem objeto algum de ouro ou prata para o templo do Senhor, porquanto a entregavam totalmente aos trabalhadores que se responsabilizavam por administrar essa verba nos reparos que o templo necessitava. Nessa época, não se exigia prestação de contas dos que pagavam os empreiteiros e trabalhadores, pois todos agiam com honestidade. Entretanto, todo o dinheiro oferecido pela expiação de um delito
pecado ou culpa não era destinado às reformas da casa de Yahvé, mas entregue aos sacerdotes, porquanto lhes pertencia. Nesse tempo, Hazael, rei da Síria, atacou a cidade de Gate e a conquistou. Depois Hazael decidiu marchar contra Jerusalém. Joás, rei de Judá, tomou todos os objetos sagrados que seus pais, Josafá, Jeorão e Acasias, reis de Judá, tinham consagrado, e tudo que ele mesmo havia oferecido, como também todo o ouro que estava no tesouro da casa de Yahvé e no palácio real, e o mandou a Hazael, rei da Síria, o qual desistiu de invadir Jerusalém. O restante da história de Joás e todos os seus feitos, não está tudo escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Levantaram-se 2 dos servos de Joás e conspiraram contra ele, e o mataram em Bet-Milo, casa de Milo, no caminho que desce para Sila. Os oficiais que o assassinaram foram Josabade, filho de Simeate, e Jeozabade, filho de Somer. O rei Joás morreu e foi sepultado junto aos seus antepassados, na cidade de Davi, e seu filho Amazias passou a reinar em seu lugar. Segundo Reis, capítulo 13. No 23º ano de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Jeoacás, filho de Jeú, sobre Israel em Samaria, e reinou 17 anos. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque seguiu os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com os quais ele havia feito Israel pecar, não os abandonou. Por esse motivo, a ira de Yahvé se acendeu contra Israel, e por longo período o Senhor os manteve sob o poder de Hazael, rei da Síria, e de seu filho Ben-Hadad. Então Jeoacás buscou o favor do Senhor, e este o atendeu, porquanto observou todo o sofrimento que o rei da Síria impunha sobre Israel. Então o Senhor providenciou um salvador para Israel, que libertou os filhos de Israel do jugo dos arameus, e puderam voltar a morar em suas tendas, como antigamente. Entretanto, continuaram a praticar os pecados que a dinastia de Jeroboão havia conduzido Israel a cometer. Além disso, obstinaram-se no erro, permitindo que o poste ídolo permanecesse em pé e sendo cultuado entre eles em Samaria. Assim, de todo o exército de Jeoacás, só restaram 50 cavaleiros, 10 carros de guerra e 10.000 soldados da infantaria, porquanto o rei da Síria havia destruído a maior parte do poder militar de Jeoacás, reduzindo-os a pó. Ora, os demais feitos de Jeoacás e tudo que realizou, bem como a sua glória e poder, porventura não estão todos registrados no livro da história dos reis de Israel? Jeoacás descansou com seus antepassados e foi sepultado em Samaria, e seu filho reinou em seu lugar. No 37º ano de Joás, rei de Judá, começou Jeoás, filho de Jeoacás, a reinar sobre Israel em Samaria, e reinou 16 anos. Fez o mal aos olhos de Yahvé e não se afastou de nenhum dos pecados ao qual Jeroboão, filho de Nebate, que induziu o povo de Israel a errar, porém andou obstinadamente em pecado. Quanto às demais atitudes de Jeoás, como todos os acontecimentos do seu reinado, todos os seus atos e realizações, inclusive a guerra que estabeleceu contra Amazias, rei de Judá, estão registrados por escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. Jeoás descansou com seus pais e Jeroboão se assentou no seu trono. Jeoás foi sepultado em Samaria,
junto com os reis de Israel. Eliseu ficou doente da enfermidade que o levou à morte. Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, chorando por ele, exclamou: Abba, meu pai, tu és como os carros de guerra e o exército de Israel. Então Eliseu solicitou: vai buscar um arco e algumas flechas. E prontamente Jeoás foi buscar um arco e as flechas. Em seguida, Eliseu disse ao rei de Israel: empunha e retesa o arco. E Jeoás o fez. Então Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei e ordenou-lhe: abre a janela que dá para o oriente em direção ao leste e atire. O rei assim o fez. E Eliseu afirmou: esta é a flecha da vitória de Iavé, a flecha da vitória sobre a Síria. Vencerás todos os arameus em Afeque e serão aniquilados. Em seguida, Eliseu disse mais: pega as flechas, e ele as tomou. Então ordenou ao rei de Israel: agora bate nelas no chão. E ele as arremessou ao chão e as golpeou por 3 vezes seguidas e cessou. O homem de Deus ficou muito triste e irritou-se contra ele, exclamando: era preciso dar 5 ou 6 golpes. Desse modo, iria derrotar a Síria e a arrasaria por completo. Todavia, agora vencerás os arameus 3 vezes somente. Passados esses acontecimentos, Eliseu morreu e foi sepultado. As tropas dos moabitas costumavam invadir a terra de Israel a cada primavera. Certa ocasião, enquanto alguns israelitas sepultavam o corpo de um homem, avistaram de repente uma dessas tropas. Então, apavorados, jogaram o cadáver no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o corpo do homem encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou da sepultura. Hazael, rei da Síria, subjugou a Israel durante todo o reinado de Jeoacás. Porém, o Senhor teve misericórdia de Israel e se compadeceu dos israelitas e demonstrou seu carinho para com eles por causa da aliança celebrada com Abraão, Isaque e Jacó. Até nossos dias não os quis destruir e nem os rejeitou para longe de sua face. Morreu Hazael, rei dos arameus, e Ben-Hadad, seu filho, governou a Síria em seu lugar. Jeoás, filho de Jeoacás, retomou as cidades das mãos de Ben-Hadad, que este havia tomado das mãos de Jeoacás, seu pai, durante a guerra. 3 vezes Jeoás o feriu severamente, venceu e recuperou as cidades de Israel. Segundo Reis, capítulo 14. No 2º ano de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Ele tinha 25 anos de idade quando deu início ao seu governo e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jeoadã. Ela era de Jerusalém. Amazias praticou o que o Senhor aprova, todavia não como Davi, seu predecessor. Em tudo seguia o exemplo do seu pai Joás. Entretanto, os altares pagãos não foram derrubados. O povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles. Logo que o poder real se consolidou em suas mãos, mandou matar aqueles que seus servos que tinham assassinado o rei seu pai. Mas não mandou matar os filhos dos assassinos, em obediência ao que está escrito no livro da Torá, da lei de Moisés, onde Yahvé ordenou expressamente: os pais jamais deverão ser mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada um cumprirá sua pena e morrerá, se for necessário, pelo seu próprio pecado. Foi Amazias que também venceu
10.000 edomitas no Vale do Sal e conquistou a cidade de Selá em combate, alterando seu nome para Jocteel, nome pelo qual essa cidade é conhecida até nossos dias. Certo dia, Amazias enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás e neto de Jeú, rei de Israel, com o seguinte desafio: venha a guerra, enfrentemos um ao outro. No entanto, Jeoás, rei de Israel, mandou em resposta a esta mensagem a Amazias, rei de Judá: o espinheiro do Líbano mandou dizer ao cedro do Líbano: dá tua filha em casamento a meu filho. Mas um animal selvagem do Líbano veio e pisoteou o espinheiro. Na verdade, atacaste Edom e te tornaste arrogante. Glorias-te disso. Contudo, fica em tua casa, pois por que causarias uma desgraça para ti e Judá? Mas Amazias não deu ouvidos a essa advertência, e Jeoás, rei de Israel, partiu para a guerra. Enfrentaram-se os dois, ele e Amazias, rei de Judá, em Bet-Semes, no território de Judá. E Judá acabou derrotado por Israel, e cada um fugiu para sua casa. Jeoás, rei de Israel, prendeu Amazias, rei de Judá, filho de Joás e neto de Acasias, em Bet-Semes, e dirigiu-se a Jerusalém, onde derrubou 180 metros da muralha da cidade, desde a porta de Efraim até a porta da esquina. Apoderou-se de todo o ouro e prata e de todos os objetos que se encontravam na casa de Iavé e no tesouro do palácio real, além de reféns, e retornou para Samaria. Ora, os demais atos de Jeoás, tudo quanto realizou, sua glória e façanhas em sua luta contra Amazias, rei de Judá, estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. Jeoás repousou com seus antepassados e foi sepultado em Samaria com os reis de Israel. Jeroboão, seu filho, foi aclamado seu sucessor. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu mais 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel. Todos os demais acontecimentos importantes do reinado de Amazias estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Tramaram contra ele uma conspiração em Jerusalém. Ele fugiu para Laques, mas mandaram persegui-lo até Laques e ali o mataram. Transportaram seu corpo a cavalo, o enterraram em Jerusalém, junto de seus antepassados na cidade de Davi. Todo o povo de Judá escolheu Azarias, também chamado Uzias, de 16 anos, rei em lugar de seu pai Amazias. Ele edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei repousou com seus pais. No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Jeoás, foi proclamado rei de Israel em Samaria. Reinou 41 anos. Ele praticou o que era mal aos olhos do Senhor e não se afastou de todos os erros e pecados que Jeroboão, filho de Nebate, tinha feito Israel cometer. Restabeleceu as fronteiras de Israel, desde a entrada de Amate, no norte, até o mar da Arabá, o mar Morto, no sul, tudo conforme Yahvé, o Senhor Deus de Israel, havia prometido por intermédio do seu servo, o profeta Jonas, filho do profeta Amitai, de Gat-Éfer, porquanto observou o Senhor que a aflição de Israel era sobremodo amarga, porque não havia nem escravo, nem livre, nem quem socorresse a Israel, considerando que Yahvé não dissera que apagaria o nome de Israel de debaixo do céu. O próprio Senhor os libertou por intermédio de Jeroboão, filho de Jeoás. O restante da história de Jeroboão,
tudo o que realizou e suas façanhas, as guerras que empreendeu e como reconquistou Damasco e Amate para os domínios de Judá e Israel, tudo isso não está escrito no livro das crônicas de Israel? Descansou Jeroboão com seus antepassados, com os reis de Israel, e Zacarias, seu filho, ascendeu ao trono e reinou em seu lugar. A leitura de amanhã será no livro de 2 Reis, capítulos 15, 16 e 17. Eu aguardo você para essa leitura amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Que Deus te abençoe grandemente. Um abraço.